Imperors Domination, capítulo 37. Tubuil. A roda da vida girava repetidamente enquanto o sangue ressurgia. A lei de mérito do sol crescente giratório era uma lei absolutamente magnífica. Mesmo durante os incontáveis anos, ela tornava a energia do sangue em um vórtice feroz. Assim que as incantações da palavra corrupção apareceram no sangue de Li Qi, seu sangue ficou extremamente denso, de tal forma que seu fluxo de sangue se tornou mais lento. MT. A palavra corrupção é a mesma que a primeira letra em caos primordial na escrita chinesa. Entretanto, ninguém podia subestimar a magia da lei de mérito do sol crescente giratório. Depois que as verdades misteriosas da palavra corrupção deixaram o fluxo de sangue mais lento, a lei de mérito agiu de imediato e sem interrupções, usando seu poder máximo, controlou a roda da vida e rugiu com toda a suntuosidade do mundo. O fluxo de sangue já quase estagnado ficou mais rápido sucintamente com a ajuda da roda da vida e a lei de mérito do sol crescente giratório. O fluxo de sangue no corpo de Li Qi, nesse momento, era como um dragão gigante frenético, feroz e imenso. O sangue descontrolado com arrogância encalcada em sua essência entrou em frenesi, destroçando os meridianos de Li Qi, destruindo seus ossos e pulverizando seu palácio do destino. Em um curto período de tempo, o físico de Li Qi estava a 1 milímetro de estar arruinado. Li Qi, em agonia, cuspiu sangue fresco pela boca. Ele estava passando por uma dor insuportável que quase não conseguia aguentar. De repente, um barulho de ovo quebrando ressoou dentro de seu corpo e em seguida, seu corpo começou a se despedaçar como se fosse porcelana. O poder das verdades misteriosas contido na palavra corrupção era muito maior do que as pessoas podiam imaginar. O sangue, com um tremendo peso, sobre o comando da lei de mérito do sol crescente giratório podia magnificentemente destruir tudo. O corpo de Li Qi foi seriamente danificado, seu físico mortal não conseguia aguentar o poder divino dos poderes conflitantes dentro de si. Todavia, a palavra corrupção certamente não estava tentando matá-lo. Se as verdades misteriosas da escritura do físico fossem somente isso, então ela não seria cobiçada através dos anos por tantos imperadores imortais. O palácio de Li Qi também foi destruído pela força do sangue vigoroso, mas enquanto seu corpo era mutilado, canções sussurrantes do grande Dão começaram a surgir. Incontáveis verdades misteriosas do seu palácio do destino entraram em ação, seu destino verdadeiro estava absorvendo as runas de encantação que não paravam de aparecer, e essas runas fizeram seu destino verdadeiro radiar energia vital pelo seu corpo. Nesse instante, sobre o efeito da palavra corrupção, a nascente da vida jorrou vigorosamente água da vida, era como se um tsunami tivesse surgido. O caldeirão da vida imediatamente queimou com a chama da alma. A chama da alma deslumbrantemente rasgou o céu e a terra. As milhares de folhas da árvore da vida se alongavam cintilantemente pelas 4 direções, elas emitiam uma enorme quantidade de energia vital. Em seguida, as folhas da vida caíram no chão e a mais profunda raiz da árvore da vida se conectou com a parte mais funda do palácio do destino de Li Qi. Eventualmente, todas as raízes remendaram o corpo inteiro de Li Qi, juntando todas as partes despedaçadas. O pilar da vida usou suas misteriosas encantações para se conectar com a palavra corrupção, assim como o céu e a terra. As encantações corriam incansavelmente e começaram a pegar emprestado o poder do mundo para fazer o corpo de Li Qi perfurar os 9 céus e as 9 terras. Nesse momento, a água da vida, chama da alma, folhas da vida e as encantações do pilar da vida estavam sendo refinadas pela palavra corrupção enquanto eram envolvidas pelo sangue de Li Qi. Elas se transformaram em energia que lembrava o caos primordial e se entrelaçavam em volta de todo o corpo quebrado de Li Qi. Nesse instante, o corpo de Li Qi estava atormentado pelo sangue incrivelmente denso que corria em suas veias, que pesava não menos que 10.000 montanhas enquanto a energia do caos primordial o rodeava assim como uma mãe que abraça seu filho. O processo inteiro era extremamente doloroso. Entretanto, apesar da dor, Li Qi continuava perseverando. Ele estava aguentando para que dessa forma, o sangue com as verdades da palavra corrupção pudesse refinar e recriar seu corpo,
Porque a energia do caos primordial estava envolvendo seu corpo profundamente destruído ainda havia de cair ao chão. O sangue, novamente, desintegrou o corpo de Li Qi. As verdades misteriosas da palavra corrupção, de novo e de novo, destruíam o corpo de Li Qi. O processo era como um martelo gigante martelando Li Qi esporadicamente enquanto a água da vida, chama da alma, folhas da vida e as encantações do pilar da vida se combinavam em energia do caos primordial e eram reenviadas aos lugares despedaçados com o objetivo de reconstruir o corpo de Li Qi. Se outras pessoas pudessem ver essa cena, eles ficariam chocados por vislumbrar o poder dos 4 símbolos do Palácio do Destino: a nascente da vida, a árvore da vida, o caldeirão da vida e o pilar da vida. Por incontáveis anos, incontáveis sábios ponderaram e estudaram as misteriosas verdades dos 4 símbolos do Palácio do Destino para no final não obter nada. Era uma crença não discutida que somente imperadores imortais conseguiam compreender inteiramente as verdades contidas nos 4 símbolos. Entretanto, nesse momento, um rapaz de apenas 13 anos era capaz de se comunicar com os 4 símbolos. Isso simplesmente transcende o senso comum. Na verdade, desde os tempos ancestrais, em relação à maestria dos 4 símbolos do Palácio do Destino, ninguém chegou tão longe quanto Li Qi, inclusive imperadores imortais. Ele passou incontáveis anos estudando a escritura do físico. Como seria possível uma pessoa com o mesmo conhecimento sobre tal que nem ele existir? Sofrendo periodicamente, o refinamento continuou incessantemente. Li Qi não sabia por quanto tempo estava nessa situação, a dor o fez ficar entorpecido. Desde que ele escolheu a lei de mérito do Sol crescente giratório e a escritura do físico, esse resultado estava dentro de suas expectativas. Apesar de ele poder cultivar a escritura do físico sem a lei de mérito do Sol crescente giratório, nesse mundo, só havia essa lei de mérito capaz de injetar as misteriosas verdades da palavra corrupção no fluxo de sangue. Devido ao poder do físico imortal supressor do inferno, ele precisava do poder da lei de mérito do Sol crescente giratório, não só para completamente destruir seu corpo, mas também para reformá-lo em um ranking maior. Um período desconhecido de tempo passou. Li Qi sentiu um incômodo por todo o seu corpo. A reconstrução do corpo havia sido completa, seu corpo em cacos foi reconectado novamente. Sua dor desapareceu completamente quando ele abriu seus olhos, seu corpo estava impecável. Era difícil de imaginar que o corpo de Li Qi, que tinha sido fragmentado e dividido, estava agora sem qualquer ferimento. Isso excedia a imaginação das pessoas. Havia vantagens e desvantagens para diferentes métodos do físico. Cada método para a formação de físicos distintos varia, mas nesse mundo, não havia nenhum outro método do físico tão perfeito quanto o da escritura do físico. Para ser capaz de completamente destruir um corpo, e então reformá-lo perfeitamente e ainda por cima não ter nenhum dano em longo prazo no processo. Quando Li Qi ficou de pé e deu um passo, o piso embaixo dele quebrou instantaneamente. Ele não ativou sua energia do sangue nem exercitou suas leis de mérito, esse era o puro resultado da movimentação do seu corpo. O efeito do físico imortal supressor do inferno originado da palavra corrupção era amedrontador. Quando um cultivador praticava a palavra corrupção até a grande conclusão, Gran Completion, 2 tipos diferentes de físicos imortais apareceriam. Eles eram o físico imortal supressor do inferno e o físico imortal destruidor do céu. Apesar de vir da mesma palavra corrupção, esses 2 físicos imortais eram completamente diferentes. O físico imortal supressor do inferno fazia com que o corpo ficasse tão pesado quanto 1000 montanhas. Assim que um cultivador chegasse à grande conclusão de físico, boatos diziam que ele seria capaz de esmagar tudo com seu próprio corpo, incluindo a galáxia inteira. Havia um ditado que dizia que o físico imortal supressor do inferno era imensuravelmente pesado, um levantar do pé poderia dizimar ambos imortais e demônios. Diante desse ditado, poderia ser imaginado quão pesado o físico imortal supressor do inferno realmente é. O físico imortal destruidor do céu transformava o corpo em um destemido poder infinito. Quando concluído, um cultivador, de mãos vazias,
poderia separar a Terra e lutar contra um dragão de verdade. Além disso, esses eram feitos extremamente simples. Li Qi continuou cultivando no pico usando esse método de autotortura por pouco mais de um mês. Com a lei de mérito do Sol crescente giratório trabalhando seu sangue sem parar, Li Qi completou 2 pequenos estágios dentro desse curto período. Os últimos 2 estágios, desenvolvimento da essência e expansão da Terra, não eram um desafio para ele. Quando ele estava prestes a passar do estágio do desenvolvimento da essência, sua lei de mérito urgiu que a roda da vida começasse a rodar. Sua massiva energia do sangue berrava rugidos ensurdecedores e formavam um grande vórtice. Esse vórtice, combinado com a lei de mérito do Sol crescente giratório e as 6 variantes do Kunpen, freneticamente absorvia a energia espiritual dos arredores. O Kung Pen dentro do seu palácio do destino, a maior criatura do mundo, abriu sua boca e engoliu satisfatoriamente a energia espiritual dos céus como um recipiente sem fundo. Em um piscar de olhos, Li Qi absorveu praticamente toda a energia espiritual dos arredores do seu velho pico. Felizmente, não havia ninguém por perto, senão, isso causaria um grande choque. A energia espiritual do mundo foi guiada até seu destino verdadeiro aonde foi refinada. Quanto mais energia espiritual ali tivesse, o mais forte seria o destino verdadeiro. Quanto mais forte o destino verdadeiro, mais forte seria a fundação do Dão. Quanto mais forte a fundação do Dão, mais forte o nível de cultivação. Depois que o destino verdadeiro absorveu energia espiritual do mundo suficiente, ele irradiava uma aura com força suficiente para rasgar as vastas névoas dos 4 oceanos. Nesse instante, o destino verdadeiro queria se libertar de seus próprios limites, para transformar esse imenso espaço em seu território. Esse processo se chamava expansão da Terra. Não Wairen estava pasmo depois que descobriu que demorou apenas um mês para que Li Qi completasse os 2 últimos estágios, o desenvolvimento da essência e expansão da Terra. Em um mês, para entrar no estágio do físico Yun, o sênior é absurdo. Não Wairen estava com inveja só de assistir, essa velocidade podia ser comparada à de gênios. É claro, não Wairen não sabia que se Li Qi não cultivasse o físico imortal supressor do inferno e não tivesse a lei de mérito do Sol crescente giratório para guiar seu sangue que pesava milhares de quilos, ele não teria um resultado tão satisfatório.